Estamos dando início a mais um Pode Liderar, na presença ilustre do meu amigo Comandante Kunen, e vamos falar hoje a respeito de algo inusitado, que não é muito comum as pessoas verem, né, esses bastidores da aviação. E o Comandante Kunen é aí o cara hoje um dos mais cotados e capacitados no ramo da aviação operacional. E o que a galera pode esperar, Comandante Kunen, desse nosso bate-papo? Bom, sempre uma satisfação estar aqui com um amigo, um irmão, né, que eu posso dizer. E é uma honra para poder falar aqui um pouco sobre a utilização do checklist na aviação, de que maneira que ele contribui para a segurança, da maneira que ele salva vidas e que isso possa ser usado em outros campos, né? Assim como foi nos primórdios, avançou para outras áreas e hoje é utilizado amplamente aí na vida profissional, comercial, pessoal de muitas pessoas, né? É indispensável. Legal. Olha só, só para a galera também saber da resenha, né, como é que a gente vai conduzir essa conversa, se apresenta um pouquinho e fala para o pessoal da tua experiência hoje, qual que é hoje a sua atividade hoje, como é que você está trabalhando. Conta aí para o pessoal um pouquinho, para o pessoal te conhecer e a partir daí eles entenderem como essa experiência vai com certeza acrescentar na vida deles aí, pessoal e profissional, hein? Tranquilo, nós ombreamos juntos lá no Exército Brasileiro, né? Na década de 90. Depois disso eu entrei na Polícia Rodoviária Federal e logo em seguida que entrei, comecei a trabalhar na área da aviação operacional, policial. E hoje eu conto aí com 3.000 horas de voo nas aeronaves, né? E uma experiência aí na área de instrução também, que agrega bastante. Eu gosto muito da instrução. A gente aprende, né? Ensinando ou compartilhando o conhecimento. A gente aprende muito. Então isso me fez crescer bastante pessoalmente e profissionalmente. Então eu trabalho hoje na base de operações aéreas da Polícia Rodoviária Federal, aqui no Paraná, e cuja base já foi iniciada lá em 2007. A gente atendeu mais de 3.000 vítimas de acidentes. A gente realizou inúmeras operações aí policiais na fronteira. Então é um pouco disso que eu procuro trazer, passar, mostrar essa experiência para que quem esteja iniciando possa usar isso que a gente já fez. E um ponto importante a destacar, por mais que a gente tenha experiência, né? É sempre importante a gente estar sempre se aprimorando, né? Sempre estudando. Então, os manuais das aeronaves, por exemplo, eles são muito grandes, ocorrem modificações. Então, é algo que para a vida da gente nunca acaba, né? Está sempre se preparando, está sempre se atualizando. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que passar o recado aí, que nunca acaba, né? A preparação, o ensino, a instrução, o aprendizado, ele é para a vida toda. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, que o mestre, ele percebe que ele se torna mestre quando ele entende que ele é um eterno aluno, né? Bacana, é por aí. Porque todo mundo acha que já aprendeu, o cara quando acha que já aprendeu tudo aí, que ele não aprendeu nada, né? E a gente, você falando aí de treinamento, de capacitação, acompanhei, né, toda a tua jornada, né, que é desde a época do Exército, quando a gente serviu junto como oficial. E depois você foi se desenvolvendo, foi buscando o seu conhecimento, foi crescendo, né? Acompanhei aí, né, toda a jornada também nesse ramo aí. Você começou com aeronaves menores, hoje está em uma aeronave maior, né? E essa trajetória que eu gostaria que as pessoas compreendessem, né? Na carreira, em relação ao treinamento, em relação aos sonhos, em relação aos objetivos de vida, mas entender que o processo ele não é fácil, mas lá na frente a conta fecha, né? O processo ele é árduo, mas na frente a conta fecha. Hoje você está em qual função, Juliano, hoje? Eu sou o comandante operacional de helicóptero de resgate da Polícia Rodoviária Federal. E sou o chefe substituto da unidade aqui do Paraná. Tá.
E aí, dentro das operações aí que você faz, começando... A gente vai falar, depois eu vou querer aí, já vai pensando, eu vou querer aí alguma história, aí, algum case, se eu não estava combinado. A gente não combina antes aqui o que a gente vai falar, porque tem que ser uma resenha natural, tem que ser uma resenha verdadeira e a gente tem que falar aquilo que a gente é, não algo combinado, né? Tranquilo. Então, histórias não faltam. Você é um cara assim que eu também sempre tive profunda admiração. Eu acredito, o Ninja diz muito isso, né? Que você precisa ser fã dos seus amigos, né? E eu sou fã, sou seu fã, né? A recíproca é verdadeira. Né? Nós sempre nos admiramos muito e eu sempre vi em você sempre muita determinação, muito foco naquilo que você vai fazer e naquilo que você sempre fez né, e faz hoje. Mas o que eu quero começar trazendo para a galera uma coisa importante. Checklist. Checklist tem a ver com disciplina, tem a ver com respeito, né? Tem a ver com compromisso e é algo que não é muito comum na vida das pessoas, checklist. E o checklist ele salva as empresas de falirem, ele salva uma aeronave de cair, ele salva no combate, né? Como a gente já aprendeu. O checklist ele é fundamental para a vida. Só que nem todo mundo tem esse conhecimento, ou as pessoas que têm, às vezes também ignoram. A ponto de percebermos também que uma das grandes causas dos acidentes aéreos normalmente envolve o fator humano, né? É um erro humano, algo que deveria ter sido feito e não foi feito. A grande maioria deles, eu não sei se todos, aí você me corrige, mas vou dizer, eu acho que pelo que a gente acompanha, 99% foi algo que alguém deveria ter feito e não fez. Ou seja, não cumpriu um checklist. Confere isso aí ou não? Tá bem por dentro, hein? Hoje, assim, a aviação nos primórdios, né, ela envolvia o equipamento, né? Na aviação você envolve 3 coisas: o homem, o meio e a máquina, né? Esse é o trinômio da segurança de voo. Então, as investigações de acidentes... 3 coisas: o homem, o meio e a máquina. E a máquina, tá? E no início, nos primórdios, a máquina ela era responsável por muitos dos acidentes, porque havia muitos problemas, né, porque estava se desenvolvendo ainda. E com o passar do tempo, a máquina foi evoluindo muito e hoje a tecnologia superou, né, a capacidade humana de longe, e isso é fácil de verificar. Então, hoje se concentra muito, né, no fator humano, né, como contribuinte dos acidentes. Não é o responsável, a investigação de acidentes aéreos não busca isso, né? Você que foi o culpado. Mas tem que se trabalhar essa questão do fator humano, porque hoje é uma das principais causas que contribuem para os acidentes, né? E dentro desse escopo, o incremento do checklist, ele iniciou na aviação com um acidente, né? Os militares americanos compraram Boeings e era muito empírica a aviação, né? Você ensinava um para o outro, isso aqui funciona assim, faça assado, né? E era muito empírico. E aí houve um acidente por uma questão simples. Depois de um voo, os pilotos, os mecânicos esqueceram de prender um componente lá de comando que faz o avião voar. E o vento ficou batendo esse componente lá e danificou. No próximo voo, houve um acidente. Então, a Boeing, na década de 30, criou o primeiro checklist para a aviação. Então, para você, os procedimentos que você deveria adotar antes, durante e após o voo. E isso veio a salvar muitas vidas e virou uma cultura na aviação. Então, é primordial, né, que você siga os procedimentos ali listados. E tem uma série de questões que envolvem a utilização do checklist, né? E depois ele se expandiu para a medicina, para as outras áreas, e hoje é comumente usado aí. E imagine você, né, se o Armstrong chegasse lá na Lua e falasse assim, Houston, we have a problem. I forgot my checklist. Não teria pisado na Lua. I forgot my checklist. Já pensou? Aí ia dar ruim, hein? Ia dar ruim. Então, foi utilizado, né? Se você for lá no Cabo Canaveral, lá na NASA, você vai ver lá os checklists das
missões espaciais lá. E é largamente utilizado. Legal. Uma coisa que sempre me chama a atenção, sabe o que é? Que eu estou falando com você. A gente entra no assunto de aviação, que quem conhece o Juliano, né, profissionalmente, né, na vida profissional, na vida pessoal, quando começa a falar da aviação, ele adota uma postura de humildade, entendeu? Porque ele não deixa, e isso eu acho muito importante nos grandes profissionais, não deixa que a autoridade se torne arrogante, entendeu? Pelo fato de conhecimento. Porque ele sabe que se ele deixar esse gatilho disparar, ele vai negligenciar muitas coisas que ele não deveria negligenciar. E ele cuida para que isso na cabeça dele esteja sempre abaixo daquilo que ele sabe, né? Então, e isso é muito interessante. E você vê como a gente percebe isso, né, nas pessoas, né? Eu faço essa leitura sempre de você. Quando ele começa a falar desse assunto, ele adota uma postura de tranquilidade, de humildade. Por quê? Porque o profissional, quando ele sabe, ele tem que tomar cuidado para que o saber demais não fique acima muito acima e ele negligencia as coisas, né? Ele passa a achar aquilo que a gente diz no popular, ou sabe tudo, né? É bastante difícil isso, né? Quando você adquire experiência, você vai consolidando isso. Mas como você falou, eu também fui novinho, né? E essa relação de cabine aí que a gente chama de CRM, né? O gerenciamento dos recursos da corporação hoje, mas que veio da cabine, ele é uma das chaves, né, do bom andamento do trabalho, porque a gente não trabalha sozinho. Então eu procuro adotar isso, né? Eu costumo dizer, eu brinco, né, que não pode deixar isso te atrapalhar ali o convívio, né? Uhum. E até porque dentro disso que eu falei no começo, né, você está sempre aprendendo. Então eu dou, às vezes, um treinamento para um iniciante e eu aprendo lá naquele treinamento. Eu desenvolvo uma habilidade que eu não tinha ainda. Eu gosto muito de estudar uma forma de fazer o aprendizado ser melhor, né? E os dois entes ali, né, o aluno e o instrutor, eles precisam buscar, né, alternativas, porque nem sempre um método que você está usando para um aluno dá certo para o outro. E aí eu fico frustrado quando existe uma dificuldade do aluno. Eu fico tentando buscar se é em mim que está o problema, o que eu posso fazer. Ele tem a parte dele para fazer, mas o que eu posso fazer para facilitar esse processo aí, para que ele consiga atingir aquele objetivo. Porque se ele não atingir, eu também sou responsável, né? Uhum. E aí essa parte, né, eu não gosto muito de dizer, o pessoal brinca às vezes, né? Pô, já tem experiência e tal, mas tem que cuidar muito com isso, para não deixar isso atrapalhar. Uhum. Assim como tem alguns que nem começaram ainda, lá no aeroclube, né? Já bota as berimbelas de comandante, já sai falar para as meninas que é piloto, comandante, chefe e tal. Marqueteiro. E bem no fim, às vezes acaba nem seguindo, né? A gente vê lá que de cada 20 alunos que tem numa turma, 2 ou 3 vão realmente voar na prática, né? Uhum. E é lógico, todos estão movidos por um sonho. Seria interessante que todos alcançassem, mas tem as dificuldades, tem gente que não está disposto a passar por essas dificuldades. Então, tudo isso envolve esse processo aí, não é tão simples assim. Você falou uma coisa importante, método de ensino. A gente trabalha com empresas, né, aplicando metodologias de gestão, metodologia de vendas. Eu tenho essa máxima também comigo. Eu acredito que o método ele é bom, ele depois que ele é testado, depois que ele é aprovado, depois que ele gera resultado. Porém, o fato de você ter um método não quer dizer que ele sirva para todo mundo. Você precisa... ele é uma sequência de ações, o método é uma sequência de ações que mostra como fazer, mas nem todas as pessoas têm a mesma compreensão do como fazer, né? E aí eu acredito que é a expertise de quem treina, de quem capacita as pessoas. É saber adaptar a linguagem, que é a mesma linguagem, às vezes uma linguagem formal, usando o mesmo método, ele não serve para uma linguagem informal, às vezes para outra pessoa que não vai ter a mesma compreensão. E isso está muito na mão do instrutor, está na mão de quem está ministrando e quem está treinando as pessoas. Isso é o maior dom que um treinador pode ter, não é dele ter um método, mas dele saber como aplicar um método, né? E aí você falou isso e eu creio que também isso é um ponto
bacana da tua função que você consegue, né, fazer essa leitura do aluno e conectar com o método, né, para que tenha uma linguagem mais adequada, né? Não é fácil. Essa é a sua área aí, né? Eu sou formado em administração e fiz uma pós-graduação em pedagogia transformadora aí, que foi muito boa também. Fiz um trabalho aí a respeito disso, lá na pós tinha neurociência aplicada, né, ao ensino. E aí eu procuro buscar, né, alternativas assim para resolver essa questão aí. São processos cognitivos, você entende muito melhor do que eu isso. Eu fiz um trabalho sobre transferência negativa de aprendizagem, então que eu voo 4 modelos de helicóptero, né? O que eu faço em um, que é automático eu fazer, mas que se eu fizer no outro dá problema, né? Depois encontra a segurança. E por quê? Porque são máquinas diferentes. Uma é o contrário da outra em alguns aspectos. E aí isso já causou acidentes, já teve situações em que isso teve problema. Então você precisa trabalhar isso. Hoje você é capacitado para 4 tipos de aeronave. Exatamente. Tá. E aí esses processos aí que são aí da mente, né, e o checklist, ele lá no meu trabalho, é uma das formas de mitigar o risco de você aplicar um conhecimento de outra máquina naquela, né? Se você seguir o que está ali no checklist, aí você vai evitar de causar uma falha ali no equipamento, simplesmente seguindo o que está programado ali. Então são situações interessantes, né? E a mente, né? O checklist, ele nos estudos falam, né, que a mente é responsável por 2% da atividade corporal, mas usa 25% da energia da gente. Então serve para você diminuir um pouco o uso da energia, né? Para você não ficar buscando na memória coisas que você vai ver ali, né? Então, e aí não vai esquecer. Então até uma forma de ficar mais tranquilo lá, que você está seguindo o procedimento ali, né? Uhum. E elimina bastante erro, né? Porque isso não depende de uma falha, né? De um lapso ali de Exatamente. memória. Um dos principais é isso, né? O esquecimento, né? E aí tem algumas armadilhas do checklist, né? Que às vezes que daí é a forma de você cumprir ele, né? No treinamento a gente vê muito isso. Você vai cantando aqui, a gente chama cantar, né? Você fala, quer que eu cante para você? O cara quer. Aí você canta uma música. Tá? Eu uso umas metodologias assim para ficar mais didático e mais tranquilo, né? O que às vezes é tenso. Normalmente um piloto iniciante, se ele não sair suado, é uma brincadeira que a gente faz, né? Tá errado, né? Se ele não sair com o macacão todo molhado. Mas existem algumas armadilhas. Então, às vezes você fala um procedimento e a pessoa fala que tá ok, mas ela olhou sem ver, que a gente fala, né? Então, você fala transponder em stand-by. O cara responde em stand-by, mas não está em stand-by, né? Está desligado ou está em... Então, ou uma chave, né? Bombas on. Aí olha para a bomba e bombas on, mas a bomba não está ligada. Então, mas ele viu, né? Circuit breakers todos in. Ele olha lá para o circuit breaker e fala que está todos, né, acionados, mas não está. Então, há uma traição ali da sua... Você está olhando, mas não está vendo. Digamos assim. Então são armadilhas que tem. Então não adianta também daí você aplicar, mas não aplicar. E para evitar essa armadilha, o que faz? Como que evita essa armadilha? Então, é a regra do... olhar e fazer? Isso. E aí, se você puder tocar, né? Se você tocando, né? Então, quando por exemplo, eu toco lá no ICBs, né? Eles têm que estar todos para dentro. Então, quando eu toco neles, aí eu vejo que tem um que não está, né? Se ele não está. E aí... associar ao tátil, né? E a gente somos em 2, então por isso que a gente chama uma regra de 4 olhos. Então, por mais que você está cantando ali, o outro está executando, mas você também dá uma conferida lá e fala, opa, você pulou aqui, não está ligado, você falou que estava ligado. Então são formas um cobra o outro, na verdade. São formas de tentar mitigar, né, o Sim. risco de esquecer alguma coisa diferente ali. E é por aí, não é simples. E de vez em quando, assim, só pra ver se o outro tá esperto, dá uma pulada pra ver se dá pra confiar no parceiro ou não? Então, aí tem... eu tô falando assim, ó,
eu faria. Uhum. Eu faria essa maldade pra saber se o cara que tá comigo tá ligado, entendeu? De vez em quando tem uns negócios diferentes lá, né? Entendeu? E é interessante isso. O cara fica ligeiro, o cara fala, puta, não... eu mesmo já fui seguir aí os procedimentos e haviam coisas diferentes lá, né? Que se não tivesse visto, poderiam causar algum problema. Então é bom até a gente mesmo, às vezes, fazer lá alguma coisa para ver se você está seguindo. Tem que tomar cuidado só para você também não esquecer que desligou alguma coisa lá. Né? Mas a gente evita uma maldade, mas às vezes faz parte do treino. Ou você vê, né, que tá, vamos ver se você vai perceber aqui. Uhum. E aí também eu tenho algumas técnicas, né, evitar de mudar a posição de alavancas. Né? Eu procuro orientar, né, para você checar o freio, não tire ele da posição e coloque de volta. Porque pode ser que a hora que você tirar, você deixa ele fora. Uhum. Então só verifique se ele está na posição, porque o objetivo aí agora é verificar se ele está. Você vai desenvolvendo também algumas habilidades, isso, né, para não errar, né? Também, né? Exatamente. Legal. O que você trouxe aí pra gente aí de checklist? O que você trouxe aí de exemplo? Eu trouxe um exemplo do checklist do Agusta 119 aqui, do Koala. Qual que é esse aí? O Koala? Koala. Deixa eu ver esse aí. Pô, esse aqui é pretão, hein? Esse aqui é bonito, hein? Vocês já devem ter visto esse aqui, Vão. Qual que é a câmera aqui? Essa aqui? Dá um close aqui, depois que, né, nessa câmera aqui, depois, ó, dá uma puxada aí. Esse pretão que fica voando aí, ó, é o comandante Kunin aí que toca o bichão aqui. Então, esse o checklist simples, é do pré-voo. Esse é o Koala. Bonitão, hein? Tá equipado, hein, mano? Tá bem, tá moderno. Esse aqui é basicamente para resgate ou usa ele se precisar de situação de combate também usa ele? É multimissão, ele vem equipado com câmera de imaginador térmico, com vários equipamentos de extinção de incêndio, né, o L-balde que chama, e guincho para resgate, kit aeromédico. Quantas horas de treino para pilotar isso aqui? Então, Só que eu sei que você vem de uma sequência, tem que ter uma sequência de outros. Aí o treinamento inicial são 8 horas de voo e aí depende da função que você está desempenhando, né? Para você ir a comando, você precisa ter um pouco mais de experiência, né? Então são formas de... Aí a unidade é que vai definir como vai ascender a comando daquela aeronave, né? No nosso caso, foi uma aeronave colocada nova, né, na frota. Aí os comandantes mais experientes não necessitam tanto de treinamento mais de tanto longo, tempo mais, né? Claro. Aí, e os que têm menos experiência, um pouco mais de treinamento. Aí. É você em específico, então foi 8 horas para pilotar isso. Mas se você somar todas foram as 20 outras... daí, foram 8 lá no fabricante, com umas emergências, coisas, e depois a gente estendeu um treinamento operacional aqui, deu em torno de 20 horas. Entendi. Mas contando todos os outros, né? Daí isso. E daí você já acumula lá uma experiência, né, em outras aeronaves que vão te ajudar nessa aí. Bacana, legal, cara. Bom, e aí, o que diz esse daqui, cara? O que diz esse... Não, aí tem um pré-voo, então são os itens que você... Aí já é do acionamento, né? Aí tem checklist de acionamento. Isso. Aí tem mais que... Então, só essa página aí, por exemplo, né? Você tem vários itens aí, né? Sim. E se você for fazer de memória, eu tenho voado bastante aeronave, então dificilmente eu esquecerei algum item aí, mas é bem provável que um ou outro eu esqueça, né? De fazer só de memória. Então, nesse sentido que a gente procura observar aí. São o que a gente chama, né, no mundo corporativo, muitos indicadores, né? Isso. Mas são os indicadores de acionamento, checklist de sistema hidráulico. A gente procura também, uma das coisas que a gente procura fazer é fazer numa ordem mais lógica que o manual, né? O manual ele fala, liga isso, depois liga aquilo, liga não sei o que. Tá? A gente procura colocar numa sequência que não altere o desempenho lá, né? Não ocasione nenhum problema, mas numa sequência mais... para você não ter que ficar indo e voltando aí, né? Até tempo também, né? Atividades. Até questão de tempo também, né? E eu começo aí com o pedal, né, centralizado. Então, se você acionar a aeronave com o pedal aplicado, né? Quando você colocar toda a potência, a aeronave vai girar. Então, parece besteira, né? Mas começa aí, né? Legal, Pedais, cíclico, extintor, cinto, bancos. E aí vai seguindo aí a ordem. Coletivo tudo embaixo. Rotor de cauda, porta de acesso, luz de navegação. Aí esse é o pré-voo. Esse, antes de entrar no cockpit, você
vê todos esses itens, Esses itens aqui. Então esses em amarelo. tem o externo e tem o interno. Isso, e aí você aciona a aeronave. Depois tem pós-voo ali no corte. Aproximadamente quantos itens aqui de checagem? Tem Aproximadamente. do pré-voo tem uns 60 e para acionamento aqui tem uns 30. Entendi. Mas, então antes de voo, 100 itens de cheque, mais ou menos. por aí. Interessante. 100%, né? Não importa a experiência, certo? Não importa o tempo, não importa a experiência, tem que fazer, então... Tem que buscar Tem que buscar isso aí. E aí você vê, né? Então, e o que eu achei interessante, assim, ó, você falou que você é habilitado em 4 tipos de aeronave. Eu imagino, assim, que são 4 tipos de empresa, né? Que todas elas têm o mesmo objetivo, né? Sair do chão, voam, mas que os métodos parecidos... mas com todo o cuidado que nem todo método que funciona numa vai funcionar na outra. Exatamente. E é o que eu digo pro pessoal, quando a gente está nas empresas, eu falo, viu, tem uma metodologia que ela funciona, mas tem que... Porque o pessoal pergunta assim, mas... Às vezes fala assim, mas quanto você me cobra ou como é que você faz o processo na minha empresa? Eu falei, cara, tem que conhecer a tua empresa primeiro. A mesma coisa, fala assim, como é que você voa você pega o helicóptero e voa? Cara, tem que conhecer o helicóptero primeiro, aí você vai ver se aquele método você está habilitado, aí você vai dizer, para isso aqui, para fazer a máxima performance dele, tem que fazer assim. Não é porque voa, né? E porque é helicóptero que é igual. Não é porque é empresa que é tudo igual. E tem que ter esse cuidado. Né? Mas acho que isso é o tempo, é a experiência, você... né? Hoje é assim, se entregar qualquer helicóptero voando, eu vou voar ele. Eu vou manobrar ele ali, né? Minimamente. Dificilmente eu vou quebrar o helicóptero. Mas existem uma série de questões que são... particulares daquele modelo, né? Que aí por isso tem um treinamento de solo que você faz uma prova teórica lá para ver se você entendeu todos os pontos lá, e aí você vai fazer um treinamento de voo, né? Com um instrutor que tem bastante conhecimento daquela aeronave, vai te passar ali quais são as emergências, então são manobras mais difíceis, mais complexas, e aí para daí você dizer, agora eu vou esse helicóptero, eu comando ele, eu sou o comandante dele. Né? E aí também, para você dar o treinamento nele, você tem que ter uma experiênciazinha nele lá, mínima, né? Para poder daí dizer que você vai passar um treinamento para alguém aí. Não é tão fácil, existe uma responsabilidade nisso, né? Costumo dizer, você falou assim, mas eu mesmo faço uma autoavaliação, né? Eu fui chamado ano passado para dar o treinamento dessa aeronave. Falei, eu preciso fazer o treinamento, porque eu tinha ficado sem voar ela um tempo. E aí eu vou dizer se eu estou capacitado, estou em condições de dar o treinamento. Porque eu tenho também uns princípios, né? Eu falo assim, eu não saio de casa para não fazer o meu melhor. Eu eu ficaria em casa daí, descansando lá, fazendo as minhas coisas. Mas quando eu saio, vou fazer, eu tenho que fazer o melhor possível. E aí eu não gosto de enganar ninguém. Eu falo assim, ninguém entra no helicóptero para ter um treinamento comigo, e eu vou fazer de conta que eu dei o treinamento, e daí vou assinar lá e vou dizer que... Não, eu vou dar o treinamento para ele. Ele vai ter que fazer a parte dele e eu vou fazer o meu melhor. Então, às vezes, lá na cabine eu falo, meu amigo, você está fazendo o seu melhor aí? Porque eu estou fazendo o meu melhor. Então, vamos junto aqui. E eu procuro deixar de lado lá fora o celular... o foco naquilo ali, né? Porque eu vejo a importância que tem aquela 1 hora de voo ali que você vai ter de treinamento, e eu busco isso, né? Fazer o meu melhor ali para aquilo ali ser realmente tem uns caras que falam assim, não, bem utilizado. Eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Viu? Esses não me pegam mais, mas tem uns que dizem que conseguem. Eu não acredito que o cara consegue, o negócio pro cara dar o 100% dele, eu não acredito que ele consiga fazer 3 coisas ao mesmo tempo e tá dando o 100% dele naquilo, cara. Eu não tem como, né? Não tem como. A mente não consegue focar, cara, naquilo, entendeu? Exatamente. E aí, alguma coisa você vai fazer mal feito, né? Não tem jeito. Vai passar, cara. Vai passar, né? E como é que você falou lá? Vai se enganar lá, tem o erro... Você falou que o cara cai na armadilha lá. Sim. Diz que viu, mas não viu, né? Olhou sem ver, né? Olhou sem ver, isso aí. Bom, e nessa questão assim de checklist, a gente falando, você trouxe aquele outro ali só pra gente encerrar. Isso é o de emergência. Esse aqui, quando dá ruim, pega esse aqui. A gente tem na emergência os itens que são de memória, né? Que você precisa
a agir imediatamente, né? Então, mas tem procedimentos que são mais complexos. Tem que desligar um negócio, ligar outro, ligar de novo, ver se funcionou, fazer uns testes, né? Para confirmar se realmente existe aquela pane lá, aquele mau funcionamento. Mas tem situações que você precisa saber de memória mesmo. E aí, você agindo de início adequadamente, aí você saca o checklist da bolsinha lá e vai ver se está tudo de acordo. Já precisou dar uma olhadinha nesse aqui ou não? Já, tem procedimentos que são panes elétricas, de gerador, que são mais... Tem um monte de testes para você fazer. Então, aí, para você ter certeza que você fez todo o procedimento correto, é melhor dar uma olhada aí. Né? Tá, mas de cara, assim, você olha, assim, acendeu tipo... a luz de gerador, você já olha lá, vê se está gerando mesmo, se ele tem amperagem, né? Uhum. Ó, acendeu, mas tem. Então ele não está em pane, é só a luz que acendeu. Pô, acendeu e realmente não tem amperagem. Opa, então temos que resetar. Aí vamos resetar. Enquanto isso, o outro já vai pegando o checklist para a gente seguir todos os passos aí. Resetou o gerador, não voltou a funcionar normalmente. Então tem que desligar o gerador, tem que usar só a bateria. Aí o checklist vai dizer, é um fluxograma, digamos assim, né? Tudo se tal coisa ok, então isso. Beleza. Se não, faz tal coisa. Exatamente. Se voltou a funcionar, voe até o ponto que você ia. Se não voltou, você tem tantos minutos de voo. Você vai para pouso, vai. Né? Então são... Teve alguma situação já de ter que, tipo assim, olhar e falar, puta, vão ter que dar uma... voltar e tal? Já teve alguma situação aí ou não? Teve já. Teve situações assim. Panes mais simples assim, né? E aí a experiência te ajuda nisso, né? Você tendo mais experiência, você fica mais tranquilo. Né? Você percebe às vezes que tem emergências que o outro colega não tem tanta experiência e ele fica assustado, né? Vamos pousar aqui mesmo, tá? Eu falei, calma, vamos... É assim que possível, é aqui mesmo, né? Mas não exatamente aqui, né? Naquele ponto. Estamos na cabeceira da pista e acendeu a luz. Pô, vamos ir até o pátio lá, né? E tá dentro do assim que possível. Mas talvez para ele, para aquele momento que ele estava, ele já não tem que pousar aqui. Acendeu a luz, é vermelha, né? Então não podemos ir até. Né? Eu falei, calma, vamos administrar aí. E aí a gente tá perto do chão, né? Se o helicóptero parar de funcionar, nós vamos fazer o procedimento de. Né? E aí essas não foram nada muito grave assim que eu tive. Mas o treinamento é para todas as emergências, né? Então você se prepara para as piores emergências. É aquilo que eu digo, né? Você pode passar 1 minuto sem... como é que é? 100 anos sem um combate, mas nem 1 minuto sem estar preparado, Exatamente. Né? E a gente... uma coisa que eu comento muito nas empresas assim, é treinar e olhar para aquilo que não se faz, não é para aquilo que se faz. Aquilo que se faz está acontecendo, mas aquilo que não se faz... É ali que está o grande ouro de muitas empresas, né? Porque o ser humano ele é conduzido pelo ego, né? E aí ele quer sempre contar aquilo que ele faz, né? É natural do ser humano mostrar sua capacidade, querer mostrar sua competência, mostrar seus resultados, né? Mas ele dificilmente olha para aquilo que ele não faz. E esse ponto cego daquilo que ele não faz, ele acaba negligenciando as grandes oportunidades da vida, né? E o que, se você tiver... olha só, me presta o outro ali. Olha o checklist. Esse aqui é checklist de... Qual que é o nome? De procedimentos de emergência. Ele é maior, isso, né, do que o outro. E esse eu uso todo dia, o menorzinho. Então, né, você vê, ó. Mas olha só, cara. Então, você tem muito mais coisas a checar, né, quando você tem um problema, algo que não dá certo. Como que tá o fluxograma da empresa? Como que tá o fluxograma do teu negócio? Da tua vida mesmo. Cara, já pensou que bacana, cara? Se tivesse, ó, quando não dá certo, né? Você tem você consulta aqui e você vai conseguir botar em linha de novo. E no dia a dia você tá aqui. Pô, saiu de casa, foi pro trabalho, entrou no carro, voltou, fez as coisas, tá aqui. Quando deu errado, você vai lá e consulta quando deu errado que você vai consultar. Normalmente tem um que o pessoal usa Bíblia, né? Chamado Bíblia. Que quando a coisa na vida não dá ainda certo... Ainda tem o manual da aeronave, né? Que são 1000 páginas aí, né? Que vai lá na Bíblia, né? Então, assim, prestem atenção nisso. Procurem começar a criar para vocês
escrevam coisas que quando der errado, tem um lugar para você consultar. Porque você pode errar uma vez, né, ali, mas se você começar a registrar, você vai descobrir o que não fazer. E percebo que o que não fazer, né, se você registrar, você vai sempre poder consultar. O que Thomas Edison fez, né? Toda vez que ele tentava lá acender o filamento, que ele não conseguia, ele anotava. E ele não é que ele fracassava, ele descobriu um jeito de não fazer. E aí ele anotando. Ele eliminando. Imagina, no final, todo dia quando ele ia para um experimento, quantos erros ele já tinha cometido? Imagina se ele não anotasse os erros que ele tinha cometido. Ele ia passar a vida inteira cometendo os mesmos erros. Exatamente. E a gente não dá atenção para os erros que a gente comete, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Então, tá aí, ó. Emergência e o... Aí o acionamento, procedimentos normais. Procedimentos normais. Beleza, Juca. Agora, vamos falar o seguinte. Vamos entrar agora um pouco na prática aí. Isso é um podcast assim eclético. Isso fala um pouco de técnica, fala um pouco de experiência, fala um pouco... Mas vamos entrar agora na parte operacional, que tem gente que assiste o podcast aqui que gosta da parte operacional. Claro. Cara, vamos dar uma pimentada nesse negócio aqui. Conta, qual foi uma experiência que você já teve aí de resgate? Falando de resgate. Tinha alguém ferido lá que mais te marcou assim, cara? Eu sei que todas elas marcam de alguma forma, mas tem alguma assim que você fala, cara, essa tá entre as top 5? Tem. Tem uma Conta pra gente aí. Foi motivo de matéria da RPC aí, que foi bem no começo lá, a gente fez um atendimento do Everson, que é um rapaz aí, até hoje ele nos visita e nos agradece, né, pelo atendimento que a gente deu aí no trilho do trem lá em Pinhais, né? Então aquele foi bastante cheio de coisas assim, né, muito intenso, né, ele estava bem ferido lá e até no primeiro momento a gente achou que ele não tivesse nem com vida mais, e aí... Então, vocês receberam, só pra gente fazer complexo. Aqui, vocês receberam um chamado que tinha um atropelamento, Isso. Uma vítima de atropelamento de trem. Na região de Piraquara. E aí chegou lá, chegamos lá, na situação, vimos você já o olhou? trem, foi fácil de ver o trem lá parado, o trem parou uns 2 quilômetros depois, né? E aí ele lá sobre o trilho, né, com vários ferimentos. E aí eu pensei, puxa, não sei se... Aí ele deu um espasmo lá, né? Então ele deu um sinal ali, opa, tô vivo aqui. Aí eu, caramba, vamos ter que pousar aí para dar o atendimento. Aonde que vamos pousar, né? Aí a gente, perpendicularmente ao trilho, que seria mais adequado, né? Não dava por causa da mata. Aí desembarcamos a equipe num pairado, que chama, né? Sem pousar, né? Desembarcou, passou o material. Aí foi tentar achar um local de pouso. Aí era um charco, não dava. Aí não, tem que pousar lá no local bem trilho. de difícil acesso. Difícil acesso. Aí vamos pousar lá no trilho longitudinal mesmo. Aí chegamos, tinha um bêbado. O cara, onde a gente queria pousar, o cara não queria sinalizando lá, aqui pô, sai daí. Aí saiu, a gente pousou, fez o atendimento dele lá. E aí, uns 15 dias depois, ele ficou na UTI, e aí entrou em contato lá, na época, o Orkut. Devo minha vida a vocês. Tal. Bem dramático, assim, e intenso o atendimento. Esse ficou gravado e ficou na memória, assim, por muito tempo. Tem outros aí, né, que são emblemáticos, assim, né, do dia do Natal, né, você ir para a ceia de Natal depois de ter atendido 5 vítimas lá, 2 óbitos, 3 graves. Então você chegar em casa, tá todo mundo lá, né, de branco, né, Natal. Você saber que tem alguém que não vai, né, poder... Putz, é bem impactante isso aí, é difícil de você lidar com isso, né. A gente vai acostumando, né, vai criando formas de conviver com essas dificuldades aí. Costumo dizer que é ver a face da morte, né? A gente viu isso, vê nas pessoas, né? Uma pessoa perdendo um familiar ali. E lidar com isso não é simples, né? Mas a gente vai né, ficando mais... Cada experiência dessa vai deixando você mais preparado para agir mais naturalmente, né? Hoje eu consigo, em alguns momentos, a adrenalina toma conta, né? Quando tem tiro, quando tem... Né? Mas eu consigo, né, buscar fazer, né, uma reflexão, falo com os colegas, me segura se eu tiver com ansiedade muito elevada, né? A gente tem uma tranquilidade muito grande na equipe de falar um para o outro, calma, né?
E isso ajuda daí a coisa acontecer da melhor maneira possível. Graças a Deus não tive nunca nenhum incidente, né, em relação a emergência, assim, ou dano, né, acidente, não tive nada disso. Mas estou sempre me preparando para que nunca realmente tenha. Uhum. E nessa de resgate, qual foi o de mais difícil acesso, assim, que você falou assim, cara, tinha uma vítima lá embaixo, você falou, cara, como é que nós vamos chegar lá? E que no final conseguiu, tal, qual foi? Então, teve alguns também assim, mas um dos que eu me recordo melhor até foi esse do Natal mesmo, que foi lá no interior do Rio Branco do Sul, e lá tem muito morro, né? Então o carro foi capotando lá uns 800 metros e soltando as pessoas naquelas ribanceiras lá. Então, o carro capotou e as pessoas foram sendo jogadas para fora. Isso. E aí foi bastante difícil. A gente achar um local, daí também não dava para pousar bem perto ali onde estava, porque era um morrão grande. E aí extrair aquelas pessoas. E foi o que demorou bastante, retirar de lá. Então, isso. Mas isso tudo tem... Aí, para cada operação dessa, tem um checklist lá, né? Vou fazer uma operação de Maguire, que é amarrar uma maca na aeronave. Tem um checklist lá para você não esquecer nenhum item, nenhum detalhe, nenhum nó, nenhum procedimento. E o trabalho da equipe ali, né? Sempre tentando ajudar o outro ali para que não ocorram falhas, né? No processo, que é bastante complexo. E a gente fica envolvido ali pelo aquele... adrenalina ali da operação. Estamos aqui nessa resenha incrível, mais uma pausa para falar, comandante Koenen, da Ultra Coffee, o café aí das universidades, já está indo para a rua também, mas assim, ó, pensa numa cafeteria que tem um capricho e, cara, o produto sensacional. Mas tem uma coisa maravilhosa aqui que diz o seguinte, que os empresários que estão investindo nesse modelo de negócio estão obtendo lucros gigantescos. Se você está buscando uma oportunidade de você empreender, eu recomendo para você a Ultra Coffee, o café das universidades, que está aí crescendo demais. No Brasil já são mais de 40 unidades. Já até tem que me atualizar aí com o meu amigo Gustavo Gusso, que eu tenho certeza que já cresceu muito mais que isso, rompendo fronteiras também. Um forte abraço, experimente o café da Ultra Coffee e procura aí, na unidade mais perto de você, dá um Google, vai lá no Waze e tal, procura Ultra Coffee, experimenta esse café. Viu? Um forte abraço, meu amigo Gustavo Gusso, e um brinde aí, comandante Koenen. Ultra Coffee, é isso aí, abraço, galera. Você falou assim a questão da adrenalina, manter a calma, e aí falou para a equipe assim, se vocês perceberem que eu tô mais ansioso, tô muito agitado, né, tô mais animado aqui, me avisa, né? Essa questão do feedback, de avisar e se controlar também. Que dica você poderia dar para o pessoal que não presta atenção nas suas atitudes? Como que faz para o cara poder se liderar? Que, né, é o propósito do nosso programa, é o Pode Liderar, né? Então, aqui são pessoas que lideram suas vidas, as suas atitudes, né? E uma das funções, né, que atua, imagina se o cara não se liderar, né? Se ele não liderar a mente dele, ele poder ter esse autocontrole, ele sabe que está numa situação de risco, mas ele está preocupado, mas ele não está desesperado, né? É uma diferença, né, entre estar preocupado e estar desesperado, estar com medo e estar paralisado pelo medo, né? Porque a gente passa por isso, né? A gente está ali numa ação, cara, o cara que falar que não está com medo está mentindo, mas dominar o medo, né, e usar ele a teu favor é uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver. E essa quais são os treinos que a gente aí, pode fazer, então, de prestar atenção, que você o poderia dar uma dica? perfil de cada um, né, influencia muito nisso. Então, eu procuro sempre trabalhar, né, essa parte de perfil psicológico mesmo, né, de cada um. Uma pessoa é mais introvertida, outra é mais aberta. Eu procuro, no treinamento, falar sobre isso, aqui não é uma competição. Então, assim, às vezes você vai demonstrar uma manobra para um aluno ali.
E você tem mais experiência. Eu falo assim, eu tenho que fazer com mais proficiência mesmo. Então não fique... Primeiro não se chateie, né? Porque é o que você falou ali, é o ser humano. É difícil essa linha, né? Mas eu procuro trabalhar isso, falar isso, ó, e fazer, né? É lógico que é sempre difícil acertar sempre, né? Eu falo, eu sou falível, sou um ser humano. Mas buscar isso, fazer uma autocrítica. Eu falo, pô, né, veja e conseguir ter esse lado que pô, eu estou aqui num treinamento, eu estou aprendendo, então se entregar para isso, né? Tem gente que não, que já chega, não, já sei o que esse cara vai querer falar para mim, e eu falo assim, pô, nem eu sei direito, então vamos tentar estabelecer uma relação assim, ó, não é uma competição, então eu não tenho que fazer, pode ser que tenha uma manobra que você faça melhor que eu, não, também não, né? Muitas vezes eu aprendo lá, eu vendo executar uma manobra de emergência, eu tiro ensinamentos para mim. Eu falo assim, puxa, eu vi que ele fez assim, fez assado. Foi bem, funcionou? Talvez as falhas que ele cometeu me ajudam e os acertos, muito mais. Então, sempre tem um ganho das duas partes ali. Mas isso que você falou é o mais difícil, né? É a pessoa fazer uma autocrítica, entender, né? E buscar a melhoria, né? Então, eu tenho um ditado, né? Eu uso lá em casa também com a dona Ana. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Pô, você não fez... Vou melhorar, vou buscar. Então, assim, o que eu posso fazer é isso, né? A minha parte, né? Mas é bem complexo isso, né? O ser humano aceitar críticas, a maneira com que ele vai aceitar, isso tudo é muito difícil de trabalhar na prática, né? A gente tem as teorias, o método, mas na prática, né? Se a pessoa não é receptiva, se ela já entende que já está num patamar, é complicado de lidar com isso, né? Mas a gente procura trabalhar isso. Mas a chave é essa, é você fazer uma autoavaliação, ver se, né? E se abrir para aquilo, né? Então, você vai dar um treinamento. Se aquela pessoa que está lá recebendo o treinamento não se abrir para isso, ela dificilmente vai haver né? uma sinergia ali e um resultado positivo. Então, isso é a chave do segredo, o segredo do sucesso, digamos assim, né? Está aberto sempre, né? Está aberto para perceber o seu comportamento, isso, né? Aquilo que as pessoas... E às vezes, tem na prática, você acaba vendo isso, a reação, né? Então, às vezes você fala algo para um colega, e às vezes a gente faz treinamento da mesma senioridade, né? Eu dou treinamento e recebo o treinamento também daquele colega. E é bem interessante isso. Às vezes ele faz uma observação, vou falar do meu lado, né? Um dia a gente estava numa ocorrência lá e eu fixei. Quem está voando não pode fixar daí na ocorrência, né? Tem que cuidar do voo, né? E aí eu comecei a olhar muito lá para a ocorrência e ele falou assim, cuide do voo aí e tal. E eu reagi, qual foi a minha reação? Eu estou cuidando, mas... né? Mas depois eu faço a meia-culpa, né? E aí eu usei isso que aconteceu comigo, que na hora eu falei, eu tô, né? Porque você não aceita aquela reage, observação, né? Você tem uma defensiva, depois, né? No debriefing que a gente usa, né? Eu falei, realmente você tinha razão, eu fixei demais lá, e foi boa a sua observação. Na hora a minha reação foi de não aceitar a sua observação. E quando eu faço essa observação para alguém, né? E por isso que eu falo assim, não deixe de fazer a observação. A crítica, ela por quê? Porque mesmo que na hora, né? Um dia eu fiz uma observação e o colega também agiu como eu, assim, né? Não sei o que. Falei, mas depois ele vai botar a cabeça lá no travesseiro de noite, ele vai pensar, e vai haver um aprendizado né? daquilo. Na próxima vez, aquilo vai vir para ele, né? Opa! Então, eu sei que isso tem técnicas, tem fundamentos, mas na prática eu vejo muito isso. Então, por mais que seja desconfortável, às vezes, eu falo muito isso também, né? Eu falo, é chato. Para mim era mais tranquilo, fácil fazer um voo de treinamento, bonitinho, dando risada, dando tudo certo. Mas daí não vai ter o ganho, né? Então, a parte chata que é de, você precisa corrigir isso aqui. Então, e mesmo que na hora ali a reação seja estranha, mas eu sei que vai haver um resultado que é o pós lá e nessas questões, né? Aquele negócio assim, vai ficar bicudo, mas aprende. Tudo certo, tá tudo certo. E você não fica com aquela culpa assim, falei, o cara vai ficar chateado. Porque se você levar para esse lado, você não desenvolve as pessoas. E nas empresas, a gente olha assim, que
primeiro, o melindre, né? De receber a orientação e o melindre de quem fala. E por não falar, a empresa vai indo para um caminho totalmente errado. Né? E todo mundo está sendo conduzido ali. No voo, você fala, né, tem que falar, porque não tem segunda chance, né, irmão? Não vai ter segunda chance para errar. Se errar, já era. E eu vejo assim que na vida as pessoas vão negligenciando e vão deixando coisas que não precisariam deixar, entendeu? Que poderiam ser ditas, tem as formas de serem ditas, mas se a gente entender, e você que está vendo esse podcast já sai na frente, por quê? Se você tiver aberto, as observações e as orientações estão vindo do meio externo, cara, você não precisa aceitar tudo, mas você precisa avaliar tudo. Exatamente. Né? Então, assim, foi dito algo em relação ao teu comportamento. Você aceitar ou não é uma opção, mas avalie aquilo que foi dito. Veja o quanto aquilo, de fato, faz sentido e tem a ver com o teu comportamento ou não. Olha que interessante que aconteceu, cara. Estava participando de uma mentoria lá em São Paulo. Daí o mentor falou assim, quem quer apresentar um projeto tal, né, de vida que tá começando agora, tal, quer fazer? Eu fui apresentar o meu projeto. Cara, mas ele me deu uma lixada, cara, assim. Mas aquela lixada, assim... Sabe quando constrange, assim? Tipo, tinha uns 30, 40 empresários lá. E todos os caras, né? Pô, acho que já vou pra casa logo. Pô, os caras, assim, já com resultado, né? Bem sucedido com suas empresas e tal. E, cara, o cara me deu uma escovada assim, cara, que sabe quando joga a moral lá embaixo, assim, na frente da tropa? Daí eu falei assim, cara, deu vontade de arrumar as malas e voltar, né? Mas aí foi um baita aprendizado, porque aquele dia eu falei assim, de eu ficar bravo e voltar pra casa, cara, só a minha vida muda, a dele continua a mesma. Exatamente. A dele não ia mudar nada. A minha decisão ali só mudava a minha vida. E às vezes a gente quer tomar decisão pra retalhar o outro, mas na verdade a gente tá retalhando, eu tô retalhando a mim mesmo. Entendeu? E aí eu peguei, subi pro quarto do hotel, tal, acabou ali o treinamento, tal, subi pro quarto do hotel e fiquei refletindo sobre aquilo que aconteceu. E olha o que eu fiz. Eu fiz uma lista do que foi fato, do que ele falou que era um fato realmente que eu não tinha. Ele falou, você já fez tal coisa? Já fez tal coisa? Já fez tal coisa? Eu falei, pô, ele tá certo. Tudo que ele perguntou eu não tinha feito mesmo. E depois eu olhei o peso emocional que eu dei para aquilo. O valor, né? Então o significado emocional era meu. O fato era o que realmente tinha acontecido. E às vezes a gente coloca a carga emocional no fato. E aí quando você coloca a carga emocional num fato, o único que perde é você. Porque você está perdendo uma oportunidade de crescer com aquilo. E aí eu falei assim, cara, o único trouxa aqui sou eu. Porque o único que está deixando de aprender sou eu. Quando eu peguei o fato e identifiquei o que era a minha emoção, eu falei, cara, isso aqui é o significado para mim. Não quer dizer que tenha significado a mesma coisa para ele, ou aquelas pessoas nem interpretaram da mesma forma que eu interpretei. Exatamente. Quem estava olhando ali falou assim, pô, o cara pegou pesado, mas, cara, o cara saiu dali e já esqueceu do que aconteceu. Tá no contexto. E eu dei a carga emocional. Então, na vida a gente acaba dando carga emocional para os fatos e a gente acaba perdendo as oportunidades. Né? E aí eu vejo que... Se você se fecha, né? Só você perde, cara. Entendeu? Então, diante de uma chave, né, para vocês aí. Diante de uma situação, alguém disse algo que você não gosta, ou que você não gostou, primeiro, deve ter um fundo de verdade. Se bateu e doeu, é porque tem um fundo de verdade. Porque aquilo que não tem fundo de verdade, você não sente nada. Mas se você sentiu, é porque alguma coisa tinha. Avalia o que foi dito, faz um checklist, avalia, tira o fato, separa o emocional você joga fora e fica só com o fato. Exatamente. Né? Igual você falou, pô, o cara ali disse que era pra você focar no voo, tal. E ele tava focando na outra parte lá. Ele tava certo. Sim. Porque é esse o fundamento, né? E aí você avalia, fala, pô, E de cara você quer justificar, né? Você fala assim, não, eu tô cuidando do voo, mas eu também tenho que olhar onde que tá a operação. Não tem nada, tá só olha pra lá e... Esquece essa porra. Tá errado. Um homem errado é um homem errado, pô. Errado, né, cara? Não tem meio errado e meio certo, né, cara? E aí, cara, também teve as partes operacionais. Essa é mais legal, eu me identifico mais com essas daí, né? Igual tacar fogo no parquinho, né? E uma ocorrência operacional, assim, que falou, cara, aquela foi de filme. Essa foi, cara... Conta pra gente aí uma aí. Tem algumas aí, né? Uma das mais recentes aí, né? Que
A gente estava fazendo escolta de droga lá de São Paulo para Volta Redonda, para incinerar. E aí estava fazendo a segurança do comboio. E pousamos lá no pedágio em Arujá, em São Paulo. Um pouso ali para esperar o comboio passar, fazer as imagens do comboio passar. E surgiu a ocorrência lá. Apareceu um capitão da PM lá, falou, roubaram um caminhão aqui atrás, no bairro aqui, vocês não dão uma ajuda pra gente para localizar o indivíduo e tal. Eu falei, caramba, vamos ajudar esse camarada aí. Então, no meio da operação surgiu uma outra coisa ali. Deixamos, não deixamos? Não, a escolta aqui em 10 minutos a gente não vai, né? Tem as viaturas. E aquele negócio de decisão, né? Vamos ajudar. E fomos nas buscas lá, né? Encontramos numa empresa um indivíduo lá que tinha feito o assalto. O segurança da empresa estava tentando render ele. E aí a empresa era bastante isolada, assim. Falei, as viaturas vão demorar para chegar aqui, as viaturas da PM. Vamos pousar e vamos prender logo o cara. Ele se deu a entender que estava... Que tinha se entregado. Tinha se entregue, né? Aí, aquela coisa rápida, vamos pousar ali naquele gramado e tal. Fomos para pouso, pousamos. Quando tocou, o cara correu. Aí o tripulante saiu correndo e o outro colega daí eu pedi pro segundo em comando ali para desembarcar também. Falei, desembarca aí para ajudar lá. E, cara, evoluiu. O cara pegou um carro lá, roubou o carro, saiu. O colega deu um tiro no pneu. O cara saiu, atropelou o piloto que tinha ido ajudar. Passou embaixo das pás do helicóptero. Aí eu falei, olha o tanto de coisa para... Aí eu falei, se tivesse pousado na rua, que a gente pousou num gramado, assim, possivelmente ele estava bastante transtornado lá, o indivíduo, ia ter batido na aeronave, né? Ia ter, imagine, né? Ia virar um... Aí, no final, na saída, daí ele entrou em confronto com a polícia militar lá e aí foi neutralizado lá. Mas você vê, do nada, coisa foi para um... E aí tem uma engraçada lá em Foz, lá, a gente... Tava o Rio Paraná vazio, bastante seca, né? Uhum. Aí o cara passando lá com uma embalagem preta, né? Numa boia, uma embalagem preta grande assim sobre a barriga. Aí a gente chegou. Pô, e aí, cara? Pairamos o helicóptero, virou a boia. Virou, pô. Falei, pronto, agora vamos matar o cara afogado, né? E o cara se debatendo lá e a embalagem dele boiando lá. Né? Mas ele embaixo da embalagem? Não, ele soltou tudo, virou e ele se batendo lá, né? Aí já veio aquele desespero, né? Falei, agora vai morrer afogado, a culpa vai ser nossa, né? Aí, troço inusitado. Falei assim, não, vamos... Salvar o cara. Vamos salvar o cara. Aí fomos indo com o helicóptero de lado, o vento indo. Tem imagem, viu? Pra você não achar que é mentira. Aí foi indo, a boia virou, ele levantou os braços e vestiu nele de volta. Como é que é? Ele vestiu de volta a boia, porque ele tava numa boia, né? Numa câmera de pneu. Aí o vento foi indo, ele levantou os braços e a boia entrou. A boia entrou. O vento jogou a boia. Salvamos o cara. Que habilidade, hein? Aí veio as embarcações lá, os barcos lá da Polícia Federal, e aí abordou, pegou lá o pacote. Isso é muito treinamento, né, cara? Aí deu certo. Empurrar a boia com o vento do helicóptero. Aí né, eu brinco, se não tivesse o vídeo, eu ia dizer que era mentira, né, velho? Mas acho que foi mais sorte. Nós vamos resgatar esse vídeo aí, nós vamos botar no trecho aqui do... Vou ver se eu consigo lá. Depois você me manda lá, se tiver. A gente vai botar esse cortezinho aí no vídeo aí, nós vamos comentar Beleza. Essa habilidade aí de empurrar a boia com vento. Legal, irmão. Então, gente, vamos lá então. O que é resumo do nosso bate-papo de hoje, resumo dessa resenha aqui. Já estamos caminhando para o final, passa muito rápido, né, o tempo aqui, quando a gente vê já passou. Resumo, checklist. Tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, tenha um checklist, tenha uma sequência de ações para sua empresa, para sua vida pessoal, sua vida profissional. Normalmente o checklist do que fazer, ele é menor do que não fazer. Então, mas a oportunidade mesmo que salva a tua vida tá aqui, ó. Né? Então, assim, tem o pequenininho que você garante que você não vai precisar disso. Então, você faz o menor que você garante que você não vai precisar do maior. Mas tenha, para quando você saber, né, que tiver algum problema lá e der errado, você sabe onde consultar.
Então, 2, sempre. Tranquilidade, metodologia, humildade, estar aberto a feedback, estar aberto a outras experiências, dar o seu melhor e focar naquilo que você está fazendo 100%, né? Então, nada daquele negócio, eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e vai dar certo no final. Vai ficar alguma coisa para trás, você não vai conseguir fazer o seu 100%. E confia na técnica. Confia na técnica, né? Você treina aquele procedimento e aí tem que confiar nele. Confia na técnica, né? E não é para fazer se vai dar certo, né? Fazer até dar certo, né? E tem uma máxima que você sempre usa sobre treinamento, como é que é? Treinamento... repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Vai lá, de novo, que essa vai pro corte. A pessoa que quer desenvolver um treinamento e se tornar uma pessoa de sucesso, o que ela precisa fazer? Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Esse é um dizer lá do curso de tripulante operacional que eu fiz no Bombeiro de Brasília, que eu levo para minha vida. Maravilha. É isso aí. Como eu sempre digo, se você pode tudo, você pode liderar. Hoje aqui com o comandante Kunen, eu já mandei aí pro Datena. Datena, você tem o comandante Hamilton, eu tenho o comandante Kunen. Chupa essa, você vai ter que engolir essa, dorme com essa aí. Valeu, comandante Kunen, muito obrigado pela participação. Irmão. Nós teremos outras resenhas aqui, com certeza, com você. Hoje foi só um começo aí dessa parceria, mas nós vamos fazer uma visita lá, inclusive, no hangar. Vamos fazer aí umas tomadas lá, vamos olhar, vamos valorizar esse trabalho que você vem defendendo aí com muita dignidade. Você é um dos caras que mais brigou, mais levantou a bandeira para que no nosso Paraná tivesse aí um grupo, né, de resgate aéreo aí pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado também. Eu entendo que a principal utilização do helicóptero é salvar vidas. Pode fazer outras diversas atividades, mas quando ele é empregado para salvar vidas, ele é incomparável às outras atividades. E parabéns a você, a toda a equipe lá também. Leva o nosso abraço também da equipe. Como você disse aqui, ninguém faz nada sozinho, né, irmão? Nada. Mas nasce lá atrás de uma semente plantada, de você quando lá atrás tomou a decisão. Precisam ter pessoas dispostas, né, a defender uma causa, né? E você foi um cara que se dispôs a essa causa, treinando, colocando horas da sua vida, deixando o lazer, deixando a sua família para várias missões que você vai, em prol de salvar vidas, em prol de ajudar outras pessoas. É uma causa muito nobre, parabéns, tá, pelo teu trabalho, por tudo que você tem feito aí também, pela sociedade, né, pela Polícia Rodoviária Federal também, e pelas pessoas principalmente, né, que a polícia hoje, ao meu ver, né, aqui do outro lado, como cidadão, eu vejo que ela é apenas uma ferramenta para que você possa cumprir o teu propósito de vida, que é salvar as pessoas, que é salvar vidas e contribuir de alguma forma para a sociedade com aquele dom que Deus te deu. Tá bom? Que Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. É sempre uma honra estar contigo aí, meu velho. Tá bom? Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Obrigado, galera. É isso aí.